Parte 2 dos pais tentando levar minha casa para meu irmão. Como afirmei na primeira metade do meu post, muitos acharão isso inacreditável e longo. Sim, estou ciente de que já existem postagens semelhantes online. Eu vi vários deles agora. Mas não é como se esses cartazes tivessem o monopólio desse tipo de merda que acontece com eles. Na verdade, estou surpreso que este site não tenha sido melhor armado contra esse tipo de coisa, já que as pessoas com direito deveriam ter mais medo de serem expostas aqui. Mas de qualquer forma, não culpo ninguém que fala besteira. Eu também faria isso se estivesse lendo isso. Porém, ao ler este meu primeiro post, você saberá o quão confusos meus pais são, pois na minha vida eles foram a raiz de todo o mal que transformou meu irmão no idiota que ele é hoje. E nunca me deram uma razão real para isso. E eu meio que temo que não haja um. Algumas pessoas não conseguem explicar por que fazem escolhas como favoritismo infantil. Portanto, tudo o que podem fazer é tentar apoiar a criança que apoiaram. Foi exatamente o que meus pais tentaram fazer. E praticamente destruir suas vidas por isso. Não no sentido legal, mas mais emocional. Depois de expulsar meus pais, irmão e Sil por tentarem me forçar a entregar minha nova casa para meu irmão, fui imediatamente às minhas redes sociais e contei a história para toda a família. Ele se espalhou muito rápido, mas você não vai encontrar agora porque tudo foi deletado há algum tempo e eu coloquei meu perfil no privado. Postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o acontecimento para me tornar o vilão. E eu estava exatamente certo. Mas eu tinha cerca de 1 hora para começar antes deles. E eu tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles fizeram. Não pretendo mostrar o vídeo aqui. Portanto, não pergunte, ser preventivo funcionou porque consegui um bom número de membros da família ao meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e Sil deviam estar prontos para escrever sua própria postagem, mas era tarde demais. Então eles nem se preocuparam em mentir muito. Meus pais, Dan e Sil, tinham alguns macacos voadores para apoiá-los. Mas não muito mais. Muitos outros sabiam o quanto já tinham direito. Então o que aconteceu foi algo que todos compreenderam e aceitaram rapidamente. Houve uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem eles eram. Mas eles reclamaram comigo que eu era um irmão horrível e que precisava abrir caminho para um verdadeiro homem de família. Acabei de encerrar a ligação e bloqueei o número. E isso não se repetiu. A semana passou e meus pais apareceram com Dan na minha varanda, exatamente como disseram em seu ultimato anterior. Eles tocaram minha campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente atendi. Abri só uma fresta e eles tentaram entrar novamente. Mas eu instalei algumas correntes de trava que impediram isso e até apoiei meu corpo contra a porta para garantir. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar. Mas eu disse que estava gravando tudo para as câmeras e que chamaria a polícia se eles tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe os acalmou e então, em seu tom mais doentio e doce, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para se foderem e nunca mais voltarem. Minha mãe chorou de crocodilo e me perguntou por que não posso fazer isso apenas por Dan, porque ele é meu querido irmão. Eu ri e disse sem rodeios que não o amo como irmão porque ele me tratou como um merda durante anos, e eles apenas o encorajaram a fazer isso. Eles são pais terríveis e ele é um irmão terrível. Então disse a eles para irem embora ou eu ligaria para a polícia o mais rápido possível. Todos eles saíram com uma facilidade surpreendente, exceto o choro alto da minha mãe e os outros me olhando feio. Pode-se dizer que fazê-los partir foi suspeitamente fácil. Achei que toda a bagunça tinha acabado. Mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Voltei para casa naquela semana, na noite de sexta-feira, e encontrei um caminhão de mudança e a minivan do meu irmão estacionados na minha garagem. Era Dan e sua família que estavam mudando as coisas. Ele apenas acenou para mim com um sorriso de merda quando vi. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto da família para pararem. Mas Sil me disse presunçosamente que, gostando ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa, enquanto inclinava a cabeça e franzia os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu. E eu deveria sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu fervi de raiva só de ouvir essas palavras e olhar para seu rosto presunçoso e mal-intencionado. Então me tranquei na minha caminhonete para chamar a polícia imediatamente,
Quando perceberam o que eu estava fazendo, a Sil começou a bater na minha janela e a gritar para eu parar. E que não posso fazer isso com ela porque ela e Dan precisam da casa. E ela gritou, por que você não pode fazer isso pelo Dan? Eu respondi com, foda-se Dan. A maldita casa é minha. Não é dele. Então ela ameaçou chavear a lateral da minha caminhonete, a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo isso a operadora do 911 ouviu graças à janela ligeiramente aberta. Eu disse a Sil que se ela danificasse meu caminhão, eu a processaria. E ela foi esperta o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e Sil junto com seus filhos haviam se trancado em minha casa. Contei aos policiais o que havia acontecido e mostrei a eles minha nova carteira de motorista com meu endereço atual. Então, quando fomos até a porta da frente, vi que eles haviam trocado a fechadura. E a velha fechadura estava na varanda com o centro perfurado, e a furadeira que eles usaram estava bem ao lado dela, com um conjunto completo de brocas Harbor Freight. Eles poderiam ter sido mais estúpidos ao deixar evidências assim? Apontei a fechadura e a furadeira quebradas e depois dei à polícia um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, acho que Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa. Porque eles apareceram enquanto eu conversava com a polícia. Meus pais mentiram imediatamente e começaram a dizer que eu havia concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que era uma mentira facilmente demonstrável de uma forma ou de outra. Então Dan e Sil finalmente saíram da minha casa com alguns papéis em mãos. Ambos pareciam super presunçosos, como se de alguma forma tivessem me enganado. Na verdade, eles redigiram e imprimiram um contrato de aluguel falso. Mas minha assinatura não estava nele. Havia mas não se parecia em nada com a minha caligrafia. Acho que nenhum deles já viu minha assinatura. Então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e ao Dan que isso era uma fraude estupidamente flagrante. E se a polícia investigasse, descobririam isso facilmente. E não acho que ir para a prisão e para o tribunal lhes faria algum bem. Isso poderia até fazer Dan perder o emprego. Qual é seu único meio de sustentar sua família? Eu também disse que procuraria um advogado e entraria com um processo por danos se alguma coisa minha fosse perdida, roubada ou quebrada. E eu ligaria para o CPS também, para garantir. Dan ficou branco e pareceu muito assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe se interpôs entre nós e insistiu sobre como eu deveria fazer isso por Dan e morar no maldito trailer para que eles pudessem finalmente ter uma casa de família só para eles. Gritei com ela que, se ela achasse que era uma ideia tão boa, ela mesma poderia fazer isso por Dan e deixar que Dan ficasse com a casa dela só para ele. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria todos eles fora agora, ou prestarei queixa. Afirmei em um grito sobre como eles perfuraram a fechadura da minha porta da frente para arrombar, os papéis do aluguel eram obviamente falsos, eles falsificaram minha assinatura e gravei um vídeo do Sil me atacando. Esses são crimes com os quais eu poderia foder suas vidas, se quisesse. E se eles não fossem embora, era exatamente isso que eu faria. A única razão pela qual ainda não o fiz foi pelo bem dos filhos de Dan. Então eles têm uma chance de dar o fora. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente percebi que eles não poderiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que iria acabar com isso. Então ela foi até a Sil e conversou baixinho com ela por um minuto enquanto meu pai falava com Dan. A Sil imediatamente começou a chorar alto e a rasgar os papéis falsos do aluguel em pedacinhos e jogá-los como se fossem confetes, apenas para que um policial lhes dissesse para recolher os pedaços de papel ou ele os denunciaria por jogar lixo. Ambos os policiais neste momento tinham a expressão "não sou pago o suficiente para isso". Dan teve que começar a dizer aos filhos para colocarem as coisas de volta no caminhão de mudança. As crianças estavam todas chorando e o mais velho soluçava porque não conseguiria seu próprio quarto agora. Sil e Dan reuniram seus filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me culpar pela triste rotina familiar. Você sabe, onde todos eles se reúnem em uma espécie de abraço coletivo enquanto todos olham para uma direção, eu juro, acho que eles praticaram isso antes. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com bocas trêmulas, Sil ficava esfregando a barriga de grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorrinho triste, e meu irmão apenas fez a cara mais triste que pôde e disse, por favor, não faça isso. Precisamos poder morar aqui. Mas não hesitei e disse-lhes para continuarem a fazer as malas. Todas as crianças e Sil aumentaram o choro para 11,
E Dan gritou comigo: você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou um lar porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família, como um maníaco, e replicando que o que ele estava tentando fazer era pegar, não compartilhar. E nenhuma quantidade de choro me fará deixar a família dele se mudar, porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota que pensa que pode tirar de mim o que quiser, como quando éramos crianças. Dan começou a me bombardear até que os policiais lhe disseram para se acalmar ou ele estaria algemado, independentemente de eu querer prestar queixa. Ele contraiu os lábios e parecia uma mistura de medo e extremamente chateado. Perguntei aos policiais se eles poderiam ficar por aqui até que meus pais, irmão e Sil fossem embora. E eles disseram que não tinham intenção de ir a lugar nenhum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4, à medida que mais policiais chegavam por qualquer motivo. Isso deu aos meus pais algum incentivo extra para se mudarem. Fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele colocou na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte, porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não, ele estava realmente relutante em entregá-las. Então, em vez de entregá-los para mim, ele os jogou na rua e em um bueiro enquanto dizia para ir buscá-los eu mesmo. Mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez ir buscá-los. Ele teve que puxar a grade só para chegar até eles. E ele ficou muito sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as bateu na minha mão. Eu então disse a todos para irem embora e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria rejeitado por isso, como se isso fosse algum tipo de ameaça para mim. E eu expressei isso para eles. Então, de maneira excessivamente sarcástica, eu disse algo como: não. Isso significa que não poderei ir a nenhum feriado com vocês, onde sempre sou tratado como uma merda por todos vocês de qualquer maneira. Porque Dan sempre foi seu óbvio favorito. Você me tratou tão mal quando eu era criança que se Dan precisasse de um doador de órgãos, eu não daria nada a ele. Então faça como você sempre me disse para fazer quando fui maltratado por todos vocês, e seja péssimo isso. Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso. E o quarteto de policiais também os julgava bastante. Eu lhe digo, se você quiser colocar pais desagradáveis como os meus na Berlinda, confronte-os na frente da polícia. Porque eles provavelmente não tentarão nada realmente estúpido. Minha mãe começou a chorar e ir embora. Meu pai ficou ali parado, parecendo querer me bater. E Dan simplesmente segurou seus filhos derrotados. E Sil estava tendo um ataque de raiva no meu gramado da frente. Logo todos formaram uma fila distribuindo caixas e tiraram suas coisas da minha casa. Nada havia sido desempacotado ainda. Então tudo foi retirado muito rapidamente. Mas enquanto fazia isso, minha mãe dizia que não era tarde demais e que eu ainda poderia fazer isso por Dan várias vezes. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar o aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para deixar Dan alugar minha casa, para que eu não tivesse que dividir o prédio. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando as caixas porque não quero Dan ou sua família por perto, não quero o dinheiro dele, certamente não quero morar com ele ou meus pais nunca mais, depois do jeito que eles me tratou quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. Sil acabou tendo outro acesso de raiva depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois sentou no chão para fazer uma festa de pena porque não queria voltar a dividir a casa com meus pais. E ela ficou ali sentada, parecendo zangada e triste, até que todos terminassem. Ela nem queria se levantar na hora de sair. Eles finalmente tiraram tudo de casa e colocaram na caminhonete. Então, antes de eles partirem, contei aos meus pais uma última vez sobre todas as merdas que eles me fizeram passar enquanto crescia. E com 4 policiais ali, eles não podiam fazer muito além de ficar ali e aguentar pela primeira vez. Eu os chamei de tantas coisas que aconteceram. E até apontou como eles não poderiam simplesmente fazer algo de bom para mim. Como me deixar ficar com meu trailer quando eu estava sem teto e tentando me recuperar. Como eles deixaram Dan e Sil me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo. Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisava de um lugar para ir, eles queriam me arrancar por mais do que eu poderia pagar apenas para estacionar meu trailer quando sabiam que eu estava fora do trabalho.
houve mais olhares extremamente críticos dos policiais quando eu disse tudo isso. Então coloquei meus pais na berlinda mais uma vez e perguntei o que eu fiz além de ter nascido para merecer ser tão maltratado. Porque quando finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem roubá-lo de mim para seu filho favorito, já que preferem que eu dê tudo para Dan e não tenha nada para mim. Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei. Eu não devia nada a eles e nunca mais pedirei nada deles. Porque é evidente que nunca serei nada mais do que um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram ali parecendo peixes fora d'água. Então continuei a reclamar e perguntei-lhes o que, em nome de Deus, os fez pensar que eram tão bons pais depois de tudo isso. Meu pai era vermelho beterraba. Mas desta vez mais por vergonha do que por raiva. E minha mãe estava chorando porque ela era uma pessoa horrível. Concordei sem rodeios que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que eles irão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas de merda e todos sabiam disso. Mas se eu os denunciasse por tudo isso em particular, em vez de em público, eles simplesmente ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles mantiveram a negação por tanto tempo que isso se tornou parte de quem eles são. Minha mãe enterrou o rosto na jaqueta do meu pai para chorar. E meu pai parecia mais derrotado do que jamais o vi. Dan e sua família me evitaram totalmente quando terminaram de colocar tudo de volta no caminhão de mudança. Eu me certifiquei de que nada meu fosse roubado. Não que eu tivesse tido a chance de conseguir muitos móveis ainda. Tive a sorte de ter um sofá naquela época, todos eles voltaram para seus veículos, e Sil apenas ficou me olhando com malícia até que meu irmão finalmente conseguiu que ela dirigisse a minivan para casa. E assim que todos eles foram embora, voltei a ficar online e contei o que aconteceu. Meus pais ficaram com vergonha de tentar defender suas ações desta vez. E embora a família estivesse um tanto dividida antes desse incidente, agora houve uma vitória esmagadora a meu favor. Quase toda a família ficou do meu lado depois deste incidente. E aqueles que não o fizeram simplesmente não estão do lado de ninguém. Não importa o quanto meus pais tenham tentado a frase "fizemos isso por Dan", ninguém mais ouviu. Portanto, qualquer apoio familiar restante que eles tinham desapareceu. Muitos membros da família que eu esperava não ficariam do meu lado, o fizeram. Isso inclui os antigos macacos voadores. Então acho que eles finalmente se cansaram. Naquela época, me ofereci para receber metade da família na próxima véspera de Natal em minha nova casa. Meus pais não foram convidados. Surpreendentemente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e do Sil. E eu vi que Sil teve seu quarto filho no início de novembro. Eles ainda moram com meus pais. Tenho quase certeza de que eles sabiam que eu estava assistindo, porque a Sil continuava fazendo postagens passivo-agressivas a cada 2 semanas sobre não ter espaço suficiente enquanto morava com meus pais. Provavelmente para ver se ela ainda pode me culpar. E tenho certeza de que isso está deixando minha mãe e meu pai malucos, porque eles não estão tendo paz e sossego na velhice, com 3 filhos desordeiros e desagradáveis, um Sil mentalmente instável, meu irmãozinho de ouro e um bebê recém-nascido no casa de uma só vez. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer em seu próprio quintal e deixar Dan assumir completamente o controle de sua casa. Eles podem ter um pouco de paz então. Sim, eles poderiam fazer isso por Dan. Era para ver mais. Mas esse post ficou muito longo. Então postarei a parte 3 mais tarde. TLDR, tive que morar em um trailer depois de perder meu emprego em 2020, os pais se recusaram a me ajudar, consegui um emprego melhor e acabei comprando uma casa, os pais descobriram sobre a casa e tentaram me fazer deixar meu irmão e sua esposa que estava grávida do bebê número 4, veio morar comigo e me expulsou para morar no trailer novamente. Eu os expulsei, mas depois eles tentaram entrar de qualquer maneira, invadindo. A polícia foi chamada, eles surtaram e tentaram me culpar, eu os fiz ir embora. Eu expus publicamente meus pais, e agora todo o resto da família está do meu lado, e meus pais estão totalmente destruídos por causa disso.